gostariam de realizar todos os seus sonhos e ter uma vida extraordinária? Levanta a mão. Muito bem, vocês vieram ao lugar certo. Obrigado pelo abraço, cadê o? Obrigado pelo abraço, eu adoro abraço. O Rafa começou falando hoje aqui sobre Wake Up, e eu não posso falar que eu tenho muito orgulho de ter criado a metodologia Wake Up, porque seria muita pretensão minha, né? Eu tenho muito orgulho de levar essa mensagem para as pessoas. E o Rafa falou Wake Up, mas ele não falou o nome completo. Cadê o Rafa? Rafa, cadê você? Cadê? O Rafa não falou o nome completo. Rafa, Wake Up... Do coração para o coração. Obrigado. Wake Up significa do coração para o coração. O que isso quer dizer, gente? Quer dizer que a ideia dessa metodologia é eu utilizar o que está no meu coração para fazer com que você descubra o que está no seu. Essa é a ideia do Wake Up. É fazer com que você brilhe a luz que já existe dentro de você. Ok? Essa é a ideia do Wake Up. E, obviamente, eu lancei um livro com o nome também Wake Up, do coração para o coração. E na capa desse livro tem uma pergunta, que eu quero começar fazendo essa pergunta para vocês. Eu quero começar o nosso papo fazendo essa pergunta para vocês, que é: você realmente vive ou você simplesmente existe? Vocês já pararam para pensar sobre isso? Bem, talvez como muitos de vocês, eu nunca tinha parado para pensar sobre isso também na minha vida, até um dia. E até a gente chegar nesse ponto, eu quero contar um pouquinho de como isso começou. Porque nem sempre foi assim. Eu nem sempre estive aqui no palco, como muitas pessoas que estiveram aqui hoje. A minha história começou, ela teve uma cisão em 2012, setembro de 2012. Eu sou, como o Lucas me apresentou, meu nome é Rodrigo Teles, eu sou da cidade de Ourinhos, sou natural de São Paulo, Diadema, estou na cidade de Ourinhos há 14 anos. E eu vim para Ourinhos para abrir um negócio. Eu vim para empreender, para criar a minha empresa. Hoje eu tenho duas empresas. A mais antiga chama-se King Voice, é uma empresa que trabalha na área de telecomunicações. E a mais jovem, que tem 1 ano, chama-se Patronos. É uma empresa que organiza e realiza eventos como esse, como palestras, congressos, cursos, treinamentos. E hoje eu também, além de ser empreendedor há 14 anos, eu também sou mentor de empreendedores, de quem quer empreender, de quem já está empreendendo e não sabe para onde está indo, qual é o caminho a seguir. Eu também sou diretor de associações, estou envolvido no movimento associativista. Depois vim a me tornar palestrante. Também sou blogueiro, escrevo já há mais de 4 anos no meu blog rodrigoteles.com. Sou escritor também, lancei o primeiro livro em agosto, já está na 2ª edição. E depois vim me tornar treinador de pessoas com uma metodologia própria, que é o Wake Up. Mas nem sempre foi assim. Hoje o evento começou de forma muito bacana, o Lucas falando sobre o abraço. Eu gosto muito do abraço. Gostaria muito de ter a oportunidade de abraçar todos vocês, mas obviamente que isso não será possível. Mas para a gente compensar isso, eu quero fazer uma brincadeira, um exercício, uma dinâmica com vocês. Quero fazer o seguinte: pedir para que todos vocês levantem o seu braço direito. Agora passa por trás da pessoa que está do seu lado direito. Levanta o seu braço esquerdo. Passa por trás da sua pessoa que está do seu lado esquerdo. Agora eu quero que você olhe bem nos olhos dela e fale assim: obrigado por você existir. Pessoal, pode estar abraçando, eu sei que é bom, pode abraçar. Eu pergunto para vocês o seguinte: quantas vezes vocês fazem isso durante a semana, durante o dia, em falar com a pessoa que está do seu lado todos os dias o quão importante ela é na sua vida? Se falou hoje de gratidão aqui. Quantas vezes você faz isso? Até pouco tempo atrás eu fazia muito pouco. Depois aprendi a fazer mais e vi como isso causa uma mudança permanente na vida das pessoas que escutam isso.
como você é importante na minha vida, como cada um de vocês que está aqui hoje é importante na minha vida, porque vocês estão aqui hoje compartilhando o tempo de vocês comigo, com o Rafa e todos os palestrantes que estão aqui também. Isso faz sentido, pessoal, para vocês? Sim ou não? Sim. Muito bem, eu falei para vocês que está um pouquinho da minha história. Então, eu falei que eu sou empreendedor há 14 anos, mas durante 9 anos da minha vida eu só patinei no meu negócio. Meu negócio não ia para frente. E quando chegou em 2012 eu estava muito frustrado, porque eu sabia que era uma pessoa que tinha muito potencial, tinha uma equipe fantástica, um produto fantástico, mas a coisa não andava. E aí o Rafa começou falando hoje aqui, né? Eu falei, pô, o Rafa já falou, não vai nem ser surpresa para ninguém. Quem conhece aqui o Empretec? Levanta a mão. Quem aqui é Empreteco? Poucos. O Empretec, para quem não conhece, é uma metodologia criada pela Organização das Nações Unidas, que aqui no Brasil é aplicada pelo Sebrae. É um seminário para empreendedores, para quem quer empreender, que começa na segunda e acaba no sábado. E graças a Deus eu conheci o Empretec em setembro de 2012, quando eu decidi fazer o Empretec. E o Empretec me mostrou coisas muito importantes na minha vida. Eu costumo dizer que o Empretec foi um belo chute na minha bunda, e dizem que até um chute na bunda te joga para frente. E foi ali que eu comecei a entender quais eram os problemas da minha vida, quais eram os problemas da minha empresa. Enfim, depois que eu saí do Empretec, eu tomei algumas decisões na minha vida. Uma decisão que eu tomei na minha vida é de um assunto que o Alexandre falou aqui agora há pouco, sobre networking. Eu não me relacionava com as pessoas. Eu acreditava que eu faria minha empresa crescer, meu negócio crescer, de trás do meu computador, trabalhando 10, 14, 16 horas por dia dentro da minha empresa. Eu pensava isso. Só que lá eu entendi que isso não tem nada a ver, isso não faz o menor sentido. E aí eu falei, uma coisa eu quero resolver na minha vida, uma das coisas, que é me relacionar mais com as pessoas. E foi aí que eu comecei a me relacionar mais com as pessoas. E depois de algum tempo, eu percebi uma coisa muito maluca. Muito maluca. Eu comecei a perceber que as mesmas coisas, as mesmas frustrações que eu tinha, os mesmos resultados que eu tinha, muita gente também tinha. Só que elas se escondiam. Quando perguntam, tá tudo bem? Tá tudo ótimo, tá tudo maravilhoso. Mentira, não tá tudo ótimo, tudo maravilhoso. Tem coisa errada, mas as pessoas têm medo de falar a verdade, com medo do que o outro vai pensar. Qual é o julgamento que ele vai fazer de você? E uma das coisas que eu aprendi no Empretec é que quando você não se expõe, você não colhe feedback. Eu comecei a entender isso e falei, isso é muito estranho. Quando chegou no final do ano de 2015, eu fiz uma apuração dos resultados financeiros da minha empresa e eu tomei um susto. Eu tomei um susto porque a minha empresa já estava faturando quase R$1 milhão. Então foi de uma empresa praticamente quebrada a quase R$1 milhão em 3 anos. Eu falei, o que eu fiz? E eu fiz um filme da minha vida. Quais são as coisas que eu fiz? Eu falei, eu fiz muito pouca coisa. Mas eu pensei comigo, né, aqui na minha cachola. Será que, se eu pegar essas mesmas coisas que eu fiz e começar a compartilhar com as pessoas que estão afim de ter resultado diferente, será que é possível replicar isso? E uma voz na minha cabeça disse, sim, isso é possível. E naquele dia eu decidi que a partir daquele momento eu passaria a compartilhar todas as coisas que eu fiz e que eu faço na minha vida e que fazem com que eu tenha um resultado positivo com as pessoas. Só que vontade sem ação não quer dizer absolutamente nada. E quando eu tomei essa decisão, eu era uma pessoa extremamente tímida. Eu falei, tá, como é que eu vou fazer isso? Porque eu vou precisar usar a minha voz, eu vou precisar falar com as pessoas, eu vou precisar, muitas vezes, estar em cima de um palco. Como é que eu vou fazer isso? E foi aí então que eu tive a brilhante ideia. Eu vou começar a me oferecer mais para dar palestra. Então imaginem vocês, uma pessoa extremamente tímida, aqui em cima do palco, dando uma palestra para vocês. Torturante. É ou não é? Não é agradável. Muito bem, mas eu comecei a fazer isso, várias e várias vezes. E teve um dia que eu recebi um elogio. Falei, pô, estou conseguindo avançar. Né? E aí depois que eu recebi o meu primeiro elogio, né, a curva de crescimento aumentou bastante em relação a estar aqui em cima e poder falar com vocês. Obviamente que depois eu fui me especializar, eu fui estudar, eu fui fazer treinamento e uma série de outras coisas para me especializar e poder passar a mensagem para vocês de forma profissional. Ok? Muito bem. E aí eu continuei me fazendo essa pergunta e também fazendo essa pergunta para as pessoas.
Você realmente vive ou você simplesmente existe? E eu faço essa pergunta para vocês porque tem muita gente que só existe. Você já viu muitas pessoas, talvez aqui assim não tenha, quando você entra no estabelecimento, a pessoa está de cara amarrada, cara fechada, atendimento péssimo. Isso aqui não acontece, certo? Certo? Acontece? Porque isso também acontece, senhorinhos. Vocês sabem por que isso acontece? Vocês sabem por que isso acontece? Existem alguns problemas acontecendo na vida dessa pessoa. Eu vou falar para vocês aqui sobre eles. Ok? E para falar sobre esse problema, eu quero falar para vocês sobre uma estatística de uma pesquisa. Deixa eu puxar aqui mais por cento. Uma pesquisa feita por um instituto. Instituto Gallup. O Instituto Gallup fez uma pesquisa mundial que revelou a seguinte informação. Revelou que 87% das pessoas estão insatisfeitas com o seu trabalho. Quando eu vi esse número, eu tomei um susto, porque esse número traduzido em quantidade de pessoas significa, não significa nada porque isso não está escrevendo, né? Opa. Significa 6,2 bilhões de habitantes neste nosso planeta. Significa que 6,2 bilhões de habitantes nesse nosso planeta estão insatisfeitos com o que fazem. E eu tenho certeza que nessa sala aqui tem um monte de gente que se encaixa nessa situação. Que abre os olhos de manhã e fala: droga, preciso trabalhar naquele trabalho chato. Droga, mais um dia de trabalho. Graças a Deus chegou sexta-feira. É facinho encontrar no Facebook, no WhatsApp, alguém vem falando, né? Vem vir sexta-feira. Droga, segunda-feira chegou. Estou falando uma besteira? Não estou falando nenhuma besteira, vocês sabem disso. Hoje a gente já ouviu aqui falar sobre propósito, sobre missão, e é exatamente sobre isso que eu quero falar com vocês. Porque existem algumas coisas muito importantes que não se ensinam na escola. E a primeira coisa importante que não se ensina na escola é dizer que você não veio para falar, para fazer qualquer coisa aqui. Você não veio aqui para trabalhar sobre qualquer coisa. Você veio aqui para trabalhar sobre coisas específicas. E aí quando você inventa de trabalhar somente por dinheiro, esse é o primeiro grande erro que nós cometemos. Trabalhar por dinheiro é o primeiro grande erro que nós cometemos nessa vida. E aí eu vou fazer um desenho aqui para vocês, que se vocês conseguirem absorver a potência desse desenho, só esse desenho na minha apresentação, eu já vou ficar extremamente feliz. Extremamente feliz. Eu aprendi uma coisa que eu acho mágica, que é assim: como eu posso trabalhar com tesão todos os dias, como o Luba falou aqui, como o Alexandre falou aqui. Você vê nos olhos das pessoas, quando elas falam: meu, essa pessoa faz o que ela ama. Como você também pode fazer isso e não precisar trabalhar mais nenhum dia da sua vida. Existe uma fórmula para você conseguir fazer isso. Para quem ainda não conseguiu descobrir o que é, qual é o seu porquê, por que você está aqui, por que você faz o que você faz, por que você abre os olhos todos os dias de manhã da cama e fala: aqui vou eu de novo. Para você saber qual é o seu porquê. Esse desenho é o seguinte: isso daqui é uma cabeça, ok? Não parece muito uma cabeça, mas é. E isso daqui é um coração. E aí no coração a gente tem o que geralmente, né? Aquilo que faz sentido para você, aquilo que te realiza. Não é mesmo? Certo ou errado?
Vocês estão dormindo, pessoal? Certo ou errado? Certo. Muito bem. E o que você tem aqui? Eu vou resumir numa palavra só. Seus talentos. Alguém falou aqui, eu não lembro se foi o Marçal, se foi o Alexandre, que disse o seguinte: foca naquilo que você faz muito bem. Aquilo que você faz muito bem é porque você está empregando os seus talentos naquilo. E aí, a fórmula é a seguinte, pessoal: quando você consegue achar a interseção entre o que você faz muito bem e o que traz sentido e que te realiza plenamente, como é que as nossas crianças ainda continuam aprendendo que para ele ser alguém na vida, ele precisa estudar? É assim que funciona? Não deveria ser assim que funciona. Antes de estudar, eu preciso saber o que eu tenho que fazer, quais são os meus talentos para estudar na coisa certa, para não perder tempo da minha vida. Como o Henry falou aqui no começo, tempo é vida. Não foi isso? Por que então eu vou perder 4 anos estudando sobre algo que depois eu vou abandonar, porque eu vou ser simplesmente um profissional medíocre naquilo? Para quê? Não faz o menor sentido. Então essa era a mensagem que eu queria passar para vocês. Se vocês conseguirem compreender esse esquema, simplesmente esse esquema, para mim a minha fala já fica concluída, eu já fico extremamente satisfeito. E eu quero terminar a minha apresentação falando uma coisa que eu ouvi do ator e comediante Jim Carrey, num discurso que ele fez como paralinfo na Universidade de Maharishi, se não me engano, nos Estados Unidos. Ele fez a seguinte pergunta: ao invés de entender, de perguntar o que é que você deveria fazer, ele faz a seguinte pergunta: como é que você pode servir o mundo utilizando os seus talentos? Essa é a pergunta que você tem que fazer. Como é que você, cada um de vocês, pode servir este mundo utilizando os talentos que cada um de vocês tem? É com essa pergunta que eu encerro a minha apresentação. Muito obrigado.